Irmãos e irmãs, é sempre para nós motivo de alegria podermos, no final deste dia, domingo, dia do Senhor, participar da celebração do mistério pascal, do mistério eucarístico. Lembrando o refrão do salmo de hoje: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Esse é o caminho que nós todos, como cristãos, estamos fazendo depois de ter contemplado em nossa vida a gloriosa ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Glorifiquem o Senhor, todas as nações vos glorifiquem. E nós que temos fé, não temos dificuldade de acreditar nesta dimensão, na glorificação do Filho de Deus, porque Ele vem para nos dar a grandiosidade do seu mistério, que se faz presente em cada ação de caridade, de fé, de misericórdia que nós praticamos entre nós. Portanto, neste sexto domingo do tempo pascal, se encerra a presença humana de Jesus Cristo aqui na terra. E esse anúncio que Jesus dá, da sua presença entre nós, causa muita tristeza no meio dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobretudo quando Ele, numa objetividade clara e evidente, comunica aos apóstolos esta firme e propósito decisão: eu vou para o Pai. Creio que para nós todos, seres humanos, quando alguém sai do nosso meio, vai para o Pai, nós sentimos muita dor, muito sofrimento. É uma separação que causa feridas e lágrimas em nossas vidas. Como de fato o próprio Jesus já está comunicando aos seus apóstolos que a sua presença dele como ressuscitado já está sendo concluída e ele vai para o Pai. E no Evangelho de hoje, essa discurso da despedida de Cristo, ele promete a nós todos e aos apóstolos a enviar o Espírito Santo sobre nós. Ele vos ensinará e recordará tudo o que eu vos tenho dito. Eis a presença viva do Espírito Santo no meio de nós. Veja, queridos irmãos e irmãs, Deus não precisa de nós para nada, mas Ele quis contar com cada um para que nós fôssemos neste mundo não só testemunhas da ressurreição, mas anunciadores dessa boa notícia, especialmente da sua palavra, que se faz vida no meio de nós. Vem para morar no coração do homem, como Pai. E Ele diz no Evangelho de hoje: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós veremos e faremos nele a nossa morada. Deus morou no meio de nós, agora vai para o Pai, para dizer que a presença dele indo para o Pai continua agora, depois de ele ter falado e dito essas palavras, pela presença forte e grandiosa do Espírito Santo em nosso meio. E eu vou para o Pai, mas o Pai enviará sobre vocês o Paráclito, o Espírito Santo, dom de Deus. Então Cristo confirma a sua presença na igreja, pois o mesmo Espírito que conduziu Jesus, agora conduz os discípulos, isto é,
a presença corporal de Jesus agora é substituída pela presença espiritual do Filho de Deus. E desta presença espiritual de Jesus, que já está em nosso meio e vai para o Pai, nos faz beber desta fonte inesgotável e que nos coloca diante do mundo com os pés no chão para fazer realmente aquilo que o próprio Jesus sempre fez diante do Pai. Meu alimento é fazer a tua vontade, ó Pai. E na obediência e na entrega da sua vontade, ele realiza ali a grande promessa de Deus de ter enviado o seu Filho ressuscitado para renovar a nossa esperança e a nossa caminhada. Portanto, na morada de Deus, como fala o Santo Evangelho, a Santíssima Trindade habita em nossa pobreza. Ele nos pede algo que podemos dar, que é o nosso próprio amor. E todo mundo pode dar o seu amor, e Ele não pede outra coisa, que nos torne incapaz de realizar isso, mas Ele pede apenas o amor, porque o amor transforma todas as realidades, faz a gente colocar os pés no chão e recomeçar, sobretudo, uma vida nova, engajada na realidade do mundo pelo qual nós vivemos, sem deixar de olhar com o olhar da fé, as necessidades, as dificuldades e os sofrimentos que cada um de nós vai passando, seja no mundo do trabalho, seja no mundo da família, seja no mundo da evangelização, dentro das pastorais e movimentos. Tudo isso Deus nos faz enxergar, porque Ele nos promete que nós, esse verdadeiro amor que Ele pode dar. Então esse amor que o próprio Cristo pode dar a cada um de nós, a gente vai percebendo que entre os pagãos, Deus era um ser longínquo e vingativo. Diz a Sagrada Escritura no Antigo Testamento, Deus é o Goel, Deus é vingador. Aí entre o povo de Israel, eles tinham esta imaginação do nosso Deus, Criador de todas as coisas. Em Israel, o povo adorava um Deus mais próximo. É esse Deus mais próximo que nós queremos buscar, participando da celebração da palavra da Eucaristia, dos grupos de reflexão, das pastorais, nos engajando verdadeiramente, porque o cristão que fez a experiência do ressuscitado não pode ser um cristão que fica ainda de braços cruzados nesse mundo, diante de tantas realidades e sofrimentos e de tantas evangelizações que nós podemos e devemos fazer e que precisa ser feito. Então em Israel, quando diz que Deus é próximo, Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Ele é a arca da aliança, é a tenda que já foi armada no meio do coração do povo. Isso nos dá uma segurança de que a luz dele resplandecerá sobre as trevas e o nosso coração se tornará cada vez mais amoroso e mais misericordioso diante de Deus. Porém, minha casa bem no meio de vós, e meu coração nunca mais vos deixará. Então a casa de Deus está armada em nosso meio, e o nosso coração que experimentou a graça do ressuscitado nunca e jamais deixará Deus de lado, porque Ele deve estar no âmago da nossa vida, no centro do nosso coração, para que nós sejamos também propagadores do amor de Cristo. No tempo de Jesus, a morada de Deus era o templo de Jerusalém, não era a Babilônia não, a terra das confusões, das divisões, das brigas, dos lamentos, mas sobretudo no tempo de Cristo, esta morada de Deus, que é a Nova Jerusalém, habita em nossa vida. Então para Cristo a morada de Deus pode ser o nosso coração, quando o Pai diz no Evangelho de hoje, o Pai e eu faremos nele a nossa morada, o Pai e eu. Então essa unidade perfeita, do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, dá uma unidade perfeita para a nossa vida e o nosso coração. Como a samaritana,
fala dos adoradores do Espírito e verdade. Como nós queremos adorar Jesus, como a samaritana, em espírito e verdade, dedicando toda a nossa vida, sendo aqui uma igreja acolhedora, uma igreja amorosa, uma igreja misericordiosa, porque Ele está presente até os confins da terra, e o Espírito Santo então não pode ficar trancado, fechada no meio do mundo, mas precisa ser aberto e testemunhado pelos apóstolos, pelos discípulos e por cada um de nós. Então essa abertura para Deus que o Espírito Santo favorece a cada um de nós, precisamos buscar concretamente em nossa vida e todos os dias. Quem ama, guarda a minha palavra. Veja como é bonito. Guardar é conservar, é praticar, é anunciar. E o amor de Deus sustenta tudo isso. Então Jesus garante a cada um de nós que a presença do Espírito Santo estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Depois a primeira leitura do Atos dos Apóstolos, também bastante bonita. Nesses dias fala muito, da missionaridade de Paulo e Barnabé, e coloca aqui o concílio de Jerusalém, que aconteceu em 482, o primeiro concílio da igreja, aconteceu nesta época, e narra aqui uma crise da igreja primitiva com as entradas dos gentios para o cristianismo. E a grande dificuldade era essa, sobre a circuncisão e a não circuncisão. E deu uma grande discussão. Então Paulo e Barnabé, diante desta dificuldade sobre a circuncisão e não circuncisão, desse rito que de fato eles estavam vivendo, que era uma observância da lei mosaica, resolveram então convocar Paulo e Barnabé, e eles expõem esse assunto, e quem estava na frente, era o próprio Pedro, como cabeça da comunidade. E a frase então final deste concílio foi esta: pois decidimos o Espírito Santo e a nós não tomar nenhum fardo pesado. Decidimos o Espírito Santo e nós. Às vezes a gente decide nós e depois o Espírito Santo em segundo momento na vida da gente. E daí não vai bem não, Decidimos, diz o concílio, o Espírito Santo e nós tomarmos estas resoluções. Assim deve ser a nossa vida, Ouvir a voz de Deus na ação do Espírito Santo. Então que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, vivenciar cada vez mais o caminho de Deus, vivendo a nova Jerusalém, que é a morada definitiva, do qual todos nós um dia seremos chamados. Assim seja.